Acabou não, Gostaria de saudar nesta noite, mais uma vez, os amados irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amados, nós lemos uma palavra que se encontra registrada no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 16, dos versículos 19 ao versículo 31. Aqui nós temos a história que foi narrada pelo próprio Cristo sobre dois homens distintos uns do outro. Dois homens que tinham histórias diferentes. Um era rico, abastado. O outro era mendigo, desprezado pela sociedade. E acontecia que aquele mendigo, todas as vezes, estava ali à mesa daquele homem rico para ver se ao menos uma migalha pudesse cair, a fim de que ele pudesse alimentar-se dela. E a Bíblia diz que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, ele foi levado para o paraíso. E ocorreu também que morreu o rico e foi levado para o inferno, para o lugar de tormentos. As Escrituras dizem que havia uma separação entre aqueles dois indivíduos. Havia um grande abismo que os separava um do outro. E ao longe, o rico viu a Lázaro sendo consolado no paraíso e clamou, pedindo a Abraão que permitisse que Lázaro molhasse o seu dedo em seus lábios, a fim de que ele pudesse ao menos ter algum alívio daquele tormento. Mas as Escrituras dizem que Abraão respondeu àquele homem rico: filho, lembra-te que em tua vida tivestes bens e viveste esplendidamente e regaladamente nos faustos existenciais, ao passo que Lázaro vivia em sofrimentos, vivia sendo humilhado, vivia sendo maltratado, vivia sendo tratado com indiferentismo por aquela sociedade hipócrita. Mas agora ele era consolado de seus males, agora ele estava no descanso do Senhor. E tu estás aí atormentado nesta chama. Ora, meus amados, esta palavra demonstra claramente que existe dois destinos para o homem. Esta palavra demonstra que existe um lugar paradisíaco, um céu, mas também existe um inferno, onde todos aqueles que rejeitaram ao Senhor, todos aqueles que viveram em seu materialismo,
todos aqueles que não permitiram que a verdade adentrasse em seus corações e produzisse arrependimento, serão lançados para estar em tormentos, assim como aquele homem rico deste contexto bíblico. Aquele homem teve todas as oportunidades para se arrepender em vida, mas estava completamente envolto pelas coisas deste mundo. Glória a Deus. Aquele homem teve todas as oportunidades para dar crédito à palavra de Deus. Aleluia. Ele vivia numa sociedade profundamente religiosa, que era a sociedade israelita. Os homens daquela época, os judeus, eles iam ao templo, eles faziam as suas ofertas a Deus. Haviam inúmeros grupos religiosos que demonstravam a sua devoção a Deus, a sua religiosidade. E aquele homem pôde ver aquelas atitudes de religiosidade daqueles indivíduos, mas talvez ele nunca deu o devido crédito ou considerasse aquilo um fanatismo ou mesmo perda de tempo. Eu quero dizer que muitas pessoas consideram a fé como algo fantasioso. Muitas pessoas na atualidade têm adotado um discurso materialista, um discurso anti-sobrenatural. Muitos são avessos às verdades da palavra, são avessos à ideia de que existe um Deus que pedirá contas dos nossos atos cometidos no corpo. Muitos não estão se importando com isso, estão vivendo uma vida completamente descompromissada com as coisas espirituais. Talvez presos aos encantos deste mundo. Com o coração completamente engodado pelos prazeres e pelas glórias temporais. Aquele homem estava desta forma. Talvez ele estivesse inteiramente fundamentado em seus recursos financeiros. Talvez ele estivesse inteiramente confiante em sua riqueza, confiante em seus bens. Ele tinha tudo que o dinheiro podia lhe conceder, ele tinha tudo que o dinheiro poderia lhe dar. Ele era um homem completamente preso à ganância, à avareza, a ponto de ignorar aquele pobre mendigo. Mas do outro lado, a coisa era diferente. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Do outro lado é diferente. Eu quero dizer que existe a realidade do passamento para todos os homens. É hora da verdade, a hora em que Deus há de dizer: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? É verdade, aleluia. Aleluia. Oh glória, graças a Deus. Todos os homens ouvirão esta voz. Aleluia. Muitos estão ouvindo esta voz esta noite. Muitos ouviram ontem e já estão em tormentos. Outros estão no paraíso, estão em regozijo, porque aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Oh glória. Muitos estão brincando, muitos estão vivendo uma vida de prazeres egoístas.
Muitos estão vivendo uma vida materialista e não tem tempo para as coisas de Deus. Mas eu quero dizer para você que é bom você ter Deus como seu amigo hoje, porque amanhã Ele será o teu juiz. Aleluia. E o juízo será implacável sobre todos aqueles que rejeitaram a verdade divina. O juízo será implacável sobre todos os ímpios. O juízo será implacável sobre aqueles que trataram com desleixo as coisas santas, aqueles que deixaram de fazer verdadeiramente uma entrega ao Senhor enquanto tinham a oportunidade. Mas eu quero dizer que quando os teus olhos se fecharem neste mundo, será tarde demais para se fazer ajustes. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome. Reconcilia-te depressa com Ele enquanto estás no caminho. É verdade. Reconcilia-te com Ele antes que te seja tarde demais para tomar uma decisão. Glória a Deus. Aleluia. Aquele homem esqueceu desse fato, achou que viveria muitos anos. Talvez como aquele rico insensato, ele dizia: eu tenho muitos dias para folgar e tenho muito dinheiro para gastar, porque me preocuparei com as coisas espirituais, porque me preocuparei em ir à igreja, porque me preocuparei em ser um religioso, se eu tenho tudo o que o dinheiro e o poder me podem conferir. Eu quero dizer que isso para Deus não é nada. É verdade. Aleluia. Porque a Bíblia diz que nu nós viemos a este mundo e nu nós voltaremos ao pó. Nós nada trouxemos para este mundo, e diz a Bíblia que nós nada levaremos daqui. É verdade, Jesus. Nada levaremos daqui. Aqui não é a nossa eterna casa. Aqui é apenas uma passagem. Nós estamos de passagem aqui. A nossa casa eterna está na eternidade. Mas muitos não usufruirão desta casa eterna que Deus preparou, porque têm sido negligentes e relapsos para com as coisas divinas. Estão perecendo porque estão deixando de lado a verdade de Deus. Estão indo para o inferno porque esqueceram de abrir o seu coração para as verdades divinas. Estão perecendo porque têm rejeitado a graça benfazeja que foi oferecida no Calvário. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje Oh, glória. você pode mudar o seu destino. É você que muda a sua história. Deus já fez a parte dele enviando Jesus para morrer na cruz de Gólgota. O sangue foi vertido ali para que toda a humanidade pudesse verdadeiramente usufruir da redenção. Aleluia. Mas cabe ao homem decidir se aceita ou não Aleluia. o apelo divino. Verdade, Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave e meu jugo é leve. Aleluia. Glória a Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, então eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aleluia, Jesus. Como escaparemos nós se não ouvirmos a voz de Deus em tempo oportuno, enquanto nosso coração está pulsando, enquanto nós temos uma consciência? Porque eu quero dizer a você, quando a voz divina falar a ti, louco, esta noite pedirão a tua alma, então tarde demais será para tomares uma decisão. É verdade. Aleluia. Naquele dia muitos se levantarão
para encontrar o seu juiz, para receber o veredito derradeiro. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Nunca vos conheci. Imagine, aquele rico vai se levantar naquele dia. Ele vai se levantar naquele dia para receber esta dura sentença. Ele já está em tormentos no inferno. Mas eu quero dizer a você que o inferno é a antessala do lago de fogo. O lago de fogo é mais terrível do que o inferno. E a Bíblia diz que todos os que rejeitaram esse evangelho serão lançados no lago de fogo juntamente com o diabo, a besta e o falso profeta, e o inferno também serão lançados ali. Mas aquele lugar não foi feito para o homem. É verdade, não foi por isso. Deus não desejava que aquele homem rico fosse lançado ali. Deus não desejava que aquele homem rico estivesse pelos séculos dos séculos em tormento, mas ele mesmo, através de suas atitudes, se condenou. Ele mesmo, através de seus atos, se reprovou. Ele mesmo se lançou no inferno, porquanto rejeitou a graça e viveu uma vida completamente destituída de amor e de misericórdia. É verdade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É a realidade da tua palavra, conversa vidas pela tua palavra. E não adianta, irmãos, termos um arroubo evangelístico tardio. Aquele homem rico teve um arroubo evangelístico tardio. Por quê? Porque ele pediu a Abraão: deixa que eu volte para pregar aos meus irmãos, para que eles não venham para este lugar de tormentos. E Abraão olhou para ele e disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ora, irmãos, aqueles homens estavam numa tão grande incredulidade, que mesmo que um morto se levantasse para pregar a eles, eles não dariam crédito. E o próprio Abraão sabia disso, mas Abraão enfatiza aqui que a oportunidade tinha acabado, já era. Não tinha mais como ele voltar no tempo, porque o tempo passou. E ele perdeu a oportunidade de escolher a melhor parte. Agora ele era atormentado nas chamas e Lázaro consolado. Isso é uma analogia, meus irmãos, dos que servem a Cristo Jesus e daqueles que rejeitaram a Jesus. Aqueles que servem a Cristo e que passaram para o outro lado estão em descanso, estão no paraíso igualmente a Lázaro, aguardando o momento glorioso do ressoar da trombeta nos céus, para se encontrarem com todos os santos de todas as eras, de todas as épocas da história. Aleluia, Jesus. Para que haja também a ressurreição do corpo, porque a Bíblia diz que o nosso corpo não ficará aqui. O nosso corpo, ele será transformado no momento, no abrir e fechar de olhos ante o ressoar da última trombeta, e ele será completamente transformado em um corpo glorioso, à semelhança do corpo do Salvador ressurreto, e encontrar-se-á com o Senhor ressurreto e com todos os santos nas nuvens dos céus. Então naquele dia nós veremos a Lázaro, nós veremos a todos os santos que partiram, a todos os entes queridos que um dia se foram estar com o Senhor, vê-los ali inteiramente transformados, gloriosos e completamente afeitos a uma nova vida, uma vida excelente que Cristo lhes concede pela fé e concede a todo aquele que crê no Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero dizer a você que hoje você pode ter esta vida, hoje você já pode experimentá-la, hoje você já pode ter a garantia de que
já passastes da morte para a vida. Porque quando você recebe a Cristo em seu íntimo, você também recebe uma paz que excede a todo entendimento. A paz que excede a todo entendimento é uma certeza tão íntima de que existe uma segurança eterna, de que você está inteiramente guardado e protegido nos braços do Eterno. Glória a Deus. Você aleluia. já não teme as circunstâncias e você até desdenha da própria morte, porque você sabe que Ele transformou o Rei dos Terrores no maior amigo, porque a morte é a ponte para estarmos com o Senhor. O apóstolo Paulo já dizia em suas palavras: bom para mim é partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas para que isso seja melhor mesmo, você tem que recebê-lo como teu Salvador. Caso contrário, você não terá nenhuma esperança ao passar para o outro lado da vida. Que Deus possa nos guardar, irmãos. Que Deus possa te guardar e te possa fazer refletir sobre esta verdade bíblica, sobre esta passagem escriturística que demonstra claramente que a decisão em vida repercutirá na eternidade. Gostaria apenas de cantar um pequeno trecho de um hino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Manso e suave é Cristo chamando, chama a mim, a ti. Eis que Ele a porta está te esperando, chama por ti e por mim. Veja, veja, alma cansada, veja, manso e suave é Cristo chamando, chama o pecador, vem. Os dias passam e as horas se escoam, passam por mim e por ti. Transes de morte, enfim, nos esperam. Venta a ti e a mim. Veja, deixa, alma cansada, veja, manso e suave é Cristo chamando, chama o pecador, vem. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a vida do nosso irmão Giovanni. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos presentes. Glória. São 9 horas, né, rapaz? 9 horas. Falta 5. Falta 5 minutos.